Olha, para este programa, nós vamos conversar com o senador, porque eu chamo de senador, porque eu sei que ele é como se estivesse representando oficialmente o Estado de Sergipe. O ex-senador Eduardo Amorim. Meu caro Eduardo Amorim, o PSDB quer tirar você do partido, Eduardo. Fique à vontade. Olá, Gilmar, tirando a máscara, já que estou aqui num ambiente só. Prazer muito grande estar aqui com você, estar aqui com todos os seus telespectadores, participando da TV PPP. Obrigado. Não, Gilmar, não acredito que o PSDB queira tirar ou me abandonar. Não recebi nenhum telefonema nessa direção. Acho que existe muita especulação em torno do assunto. Lógico, o PSDB é um partido cortejado por muitos, desejado por muitos, pela sua importância, pela sua organização. O Sergipe é um partido que tem uma estrutura muito bem organizada, uma sede muito bem organizada. Fizemos isso, construímos isso. Então é almejado, eu sei que por muitos, mas não acredito muito nessas especulações. Mas tenho consciência de que não sou dono do partido, né? Tudo é muito passageiro e estou aqui mantendo a minha coerência, defendendo o que eu acredito, e o partido é um instrumento para isso. Eduardo, foi dito na imprensa que o senador Tasso Gereissati, que é do seu partido, teria oferecido a legenda, o comando, aqui em Sergipe, ao senador Alessandro Vieira. Foi mantido algum contato com você nesse sentido? Não foi. Tasso sempre foi um amigo nosso. Quando estava no Senado, praticamente almoçava todas as semanas com Tasso. Não acredito muito nisso, mesmo porque já recebi um telefonema do senador Alessandro dizendo que nada disso é verdade, né? Conversamos sobre isso é uma novidade, eu não tinha dito isso a ninguém ainda. Mas não houve nenhum contato, nenhuma conversa com o Tasso, nem com ninguém da Executiva Nacional. Nosso mandato à frente do partido continua até o ano que vem e seguimos nossa caminhada. Eduardo Amorim, o PSDB. Nós estamos ainda há mais de um ano para as eleições de 2022. Com quem pretende se aliar o PSDB de Sergipe para as eleições do próximo ano? É muito cedo para tudo isso. Uma coisa que eu aprendi em política é que tem povo, tem gente que tem lugares, por exemplo, municípios que decidem o candidato um ano antes, aguarda apenas o momento da urna. E tem outros que decidem faltando algumas semanas ou alguns dias. Em Sergipe, de modo geral, o nosso povo ele está acostumado a só decidir um mês antes. Então é muito cedo, ainda tem quase um ano e meio pela frente, um ano e alguns meses, e ainda há realmente muita água que vai passar embaixo dessa ponte. Então nós estamos muito tranquilos. O fato é que o partido antes tinha me solicitado, e continuo nisso, a pré-candidatura ao Senado, né, e mantenho isso. E a pandemia me mostrou que minha carreira política, minha caminhada política ainda não se encerrou. Sergipe tem uma fragilidade muito grande na nossa saúde, a pandemia vem escancarando isso, e, portanto, a política é um instrumento precioso para ajudar mais ainda o nosso povo, a nossa gente. Na medicina, eu ajudo um por um, todos os dias. É um de cada vez. Na política, você bem sabe, Gilmar, que a gente pode ajudar muitos de uma vez só. Quando a gente consegue recurso para um hospital, quando a gente consegue recurso para a construção de uma escola ou trazer uma empresa, a gente está ajudando centenas, quem sabe milhares de pessoas de uma vez só. Então a política é esse instrumento precioso. Eu acho que ainda podemos ajudar muito. E hoje a maturidade é muito maior do que, eu diria, alguns anos atrás, da nossa parte. Eduardo Amorim, em uma das suas eleições, a senadora Maria do Carmo teve apenas o apoio de
um prefeito, apenas um prefeito. Ou seja, uma eleição para o Senado é diferente de uma eleição proporcional. Você se dispõe a ser apenas e tão somente candidato ao Senado ou pode ir para deputado federal? Não, estou decidido. Minha pré-candidatura é ao Senado, ao majoritário. Não pretendo ir ao proporcional. Isso é uma coisa já bem encaminhada. Lógico, a gente sabe que ainda muita coisa para acontecer, mas hoje essa é a minha decisão. E essa coisa das lideranças, dos prefeitos, dos aliados, também já vi o contrário. Eu já vi gente que tinha muito, e vivi muito isso, e não conseguiu realmente o que almejava. Então, mostra que é tudo muito relativo. Cada eleição tem um perfil, uma característica. A eleição de 2008 não foi igual a 2014. O povo tinha ali algo diferente. Saímos de uma extrema esquerda para uma extrema direita, e com certeza 2022 não será diferente, terá uma característica um pouco diferente. Por isso que não tenho essa preocupação excessiva realmente de conquistar líderes. Eu prefiro conquistar as pessoas, conquistar aquele realmente que tem um poder de decisão, que é o povo. Quer dizer que, em hipótese alguma, Eduardo Amorim, em 2022, será, por exemplo, candidato a deputado federal. Em hipótese alguma. Hoje eu digo isso. Eu não pretendo. Tomei essa decisão. E aí alguns pensam, Eduardo, é só uma vaga. Deixa que o povo decida. Eu não faço política almejando cargos, espaço. Eu quero um instrumento. O mandato é um instrumento que podemos ajudar muito ao nosso Estado e especialmente as pessoas a aumentar a esperança, a autoestima, enfim. Quem tem esse instrumento é o povo, o mandato é do povo. Então, deixe que eles escolham. Estão sem agonia. Confesso que em 2020 participei muito pouco das eleições municipais. Você chegou até a fazer um comentário sobre isso. Aquilo foi muito consciente. Só fui basicamente a 2 lugares, Itabaiana e Aracaju. E mesmo assim foi muito pouco. No período da pandemia também procurei me recolher, já que era um profissional de saúde e poderia ser contaminado e poderia contaminar também as pessoas. Por isso que eu não mandei muito. Não tive essa preocupação desesperada de fazer o maior número de prefeitos. Já vivi isso, já quis isso lá no passado e já consegui. Teve período que nosso bloco político tinha mais de 37, 38 prefeitos. E isso, no entanto, não foi certeza de vitória. Isso mostra que existe um relativismo muito grande aí na decisão do povo. Então, estou muito tranquilo. Você mesmo, Gilmar, é uma prova disso. Você nunca foi um líder, um parlamentar, de ter muitos prefeitos do seu lado. Pouquíssimas vezes eu vi você com algum prefeito aliado, não é verdade? E graças a Deus você e ao povo você sempre chegou onde chegou. Então, eu tenho muita consciência disso. Tenho muita consciência, muita tranquilidade e muita determinação também. E no meu caso, numa eleição, aliás, em eleições proporcionais, que são mais difíceis. Embora para o Senado tenhamos apenas uma vaga, né, destinada a cada estado. Mas eu estou conversando com o senador Eduardo Amorim numa entrevista que nós vamos exibir em 2 partes aqui na TV PPP. A primeira parte nesta quinta-feira e a segunda parte na próxima sexta-feira. Senador Eduardo Amorim, como eu disse há poucos instantes, em uma das suas eleições, a senadora Maria do Carmo teve apenas o apoio de um prefeito. Nas eleições municipais de 2020, o PSDB em Sergipe conseguiu eleger quantos prefeitos? Nenhum, Gilmar. Elegemos o vice-prefeito, mas não conseguimos eleger nenhum. E explico por quê. Era o momento que estávamos vivendo. Estava no meu momento de reflexão, se continuava ou não na política, então não me preocupei muito com isso. Porque, como eu disse, não é isso que decide uma eleição para 2022.
Eu tinha consciência disso, porque já vivi isso em outros momentos, não apenas em um momento, em outros momentos também. E a história política de Sergipe recente mostra muito isso claramente. Então não tive essa preocupação. Período de pandemia, período difícil, e também a lei eleitoral. A nova lei eleitoral, a que está em vigor, ela praticamente acabou as coligações, ou seja, os prefeitos não precisam mais de 10 partidos. Quem é majoritário não precisa de 10, 15 partidos lhe apoiando. Precisa apenas de 2 ou 3 partidos, 3 é muito, eu diria até, 2 partidos para fazer ali o seu bloco. Então era muito difícil, realmente, fora de mandato, você conseguir aglomerar vereadores, lideranças pelo interior do Estado. Tive essa consciência e sigo realmente a nossa estrada, sem achar que números de prefeitos, de vereadores é que define por absoluto, não. Quem define é o povo mesmo na hora que chegar. Exato. Agora, você sempre teve uma participação de seu irmão, Edivan, nas campanhas eleitorais. Edivan tem dito reiteradamente à imprensa que está fora da política, que não quer saber de política, que cuida apenas dos seus negócios. Edivan está fora de qualquer projeto de candidatura de Eduardo Amorim em 2022? Amorim ele está vivendo um momento diferente. Amorim realmente ele está fora da política. E eu digo que isso é bom para ele. Amorim foi uma pessoa muito perseguida, muito maltratada, muito injustiçada. Ele não cuidou realmente da sua imagem. Muitas pessoas apontaram para ele o que não era dele, defeitos que realmente ele não tinha. Ele se recolheu e não se defendeu disso. Então, a política, eu diria que prejudicou muito a vida, não só pessoal, mas também profissional de Amorim. Eu acho bom que ele esteja fora, que ele siga um novo caminho. É um líder, gosta de política. Não entrei para a política pelos braços dele, muita gente pensa isso, não foi Amorim que me trouxe para a política, foram outras pessoas, entendeu? Lógico, sempre tive o apoio de meu irmão, mas agora a gente parte para uma caminhada solo, parte para uma caminhada com amigos, com aliados, e eu pedi até que Amorim realmente fosse cuidar da vida dele, fosse cuidar da profissão dele, porque ele foi muito, muito, muito injustiçado. E nunca usou a política absolutamente para nenhum benefício próprio. Ao contrário do que muita gente diz, de maneira muito maldosa e perversa. Então, estou muito consciente. E outra coisa, Amorim, quando teve mandato, nunca indicou ninguém para os meus gabinetes, nunca me pediu que não deveria realmente pedir. Muitas vezes divergi não só dele, mas de muitas outras pessoas. Uma delas foi a reforma trabalhista. Eu sempre, absolutamente sempre, agi de acordo com a minha consciência. Quem manda em mim são os princípios que eu adotei para conduzir a minha vida. Não abro mão disso. Escuto as pessoas, como escutei muitas vezes você, Amorim e tantos outros, mas quem decide, meu irmão, está aqui dentro. Eduardo Amorim, nós estamos vivendo um momento nesse país de muita polarização, né? E há muito incentivo para que essa tal polarização ela continue entre aqueles que seguem o ex-presidente Lula e os que seguem o próprio atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Você acredita que, Eduardo, nós teremos no próximo ano uma terceira via ou essa polarização vai se consolidar? Essa polarização ela é forte. Essa polarização interessa aos dois, claro. Mas eu acredito que vai surgir alguém, não sei lhe dizer ainda quem, que realmente poderá ajudar muito e trazer uma nova opção para o povo brasileiro.
Pergunto a você o seguinte, que é um homem cordato, um homem de conversa, de diálogo. Vamos aqui a alguns nomes. Eduardo Amorim se posiciona de forma a favor ou totalmente contrária à possibilidade de apoiar, por exemplo, uma eventual candidatura ao governo do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Qual é a sua resposta? É difícil a gente falar do que a gente não tem de real, de concreto. Então, nunca conversei com o prefeito sobre isso. Também não fui procurado, também não procurei. Todo mundo sabe o meu posicionamento. Sempre fui uma oposição de forma responsável. Nunca fui uma oposição por ser oposição. Sempre desejei, preguei o melhor. Por diversas vezes, eu já disse até ao governador Belivaldo Chagas, quando gostei de alguma ideia, por exemplo, quando ele anunciou o hospital pediátrico na antiga maternidade do Eduardo Falcão, e bati palmas. A ideia era boa, pena que ainda não saiu do papel. Quando ele disse que ia construir o hospital do câncer, que era prioridade, eu bati palmas. Pena que não saiu do papel. Então, eu sempre procurei apontar as necessidades, os problemas, mas também trazendo uma solução do lado. Fui muito claro nisso. Não construo inimigo, não carrego raiva absolutamente de ninguém. Posso ter e tenho adversários, mas não inimigos. Então, o que eu divido de forma coerente e fundamentada. Eu procuro sempre ver isso. Então, não conversei com o prefeito Edivaldo. Acho que Sergipe poderia estar num outro patamar. Nesse momento, a gente vive um estado de latência, sem muita esperança, sem autoestima elevada, desemprego batendo, pandemia difícil. É preciso realmente trazer uma esperança maior para o nosso povo. Hoje as grandes empresas praticamente foram embora, Petrobras, Fafem e tantas outras, e estamos aí, vivendo esse momento de passagem. Mas quem constrói o futuro, a construção do futuro começa no agora, mesmo numa pandemia. Preciso pensar no pós-pandemia. Então, nesse momento você combate a pandemia, mas já trazendo também soluções para o pós-pandemia, em todos os segmentos. Então, é isso. Eduardo Amorim, entre os nomes citados, tensos candidatos ao governo, está o nome do ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ulisses Andrade. Qual é a sua opinião sobre ele? É difícil opinar porque eu converso muito pouco com o Ulisses, nunca ouvi nada dele, desejo um sonho nesse sentido, então é difícil a gente opinar. Mas vivemos uma democracia, e a democracia, quem tiver um partido que a Constituição exige isso, poderá ser candidato. Então, lógico, respondendo aí, preenchendo aí o que a lei eleitoral determina. Não tenho muita coisa para falar sobre a vontade ou não de Ulisses, sendo possível ou não, porque nunca conversei com ele ou com alguém próximo sobre isso. Olha, nós estamos conversando com o senador Eduardo Amorim e encerramos então essa primeira parte da entrevista, exatamente nesta quinta-feira. A segunda parte nós vamos exibir na sexta-feira.